A34, nossa, é o melhor smartphone para você comprar se você não sabe qual celular comprar. Eu testei o celular com a melhor competitividade do mercado. Ele promete entregar mais benefícios do que custo. Se você viu aí no título, sabe que eu estou falando do Galaxy A34. Câmeras competentes, performance que vai além de outros intermediários da própria marca, tela Super AMOLED da Samsung e, é claro, proteção IP67. Tudo isso custando menos de R$ 1.500. Será que é possível? O Galaxy A34 prova que sim. Eu falei que esse cara aqui tem câmeras competitivas, né? Ele conta com uma principal de 48 megapixels, que é estabilizada, um sensor secundário ultra-wide com 8 megapixels e ainda conta com uma câmera macro com 5 megapixels para completar esse conjunto triplo de câmeras. A câmera frontal tem 13 e faz vídeos em 4K a 30 frames, tanto na câmera principal quanto na câmera selfie. Os celulares da Samsung de 2023 estão surpreendendo bastante na qualidade de fotos. Eles corrigiram aquele excesso de nitidez artificial dos anos passados e parece que as fotos estão bem mais consistentes entre os aparelhos. E isso significa que tanto os smartphones mais baratos, como o Note 14 até o S23 Ultra, têm tido o mesmo padrão de fotos, o que é muito bom. Parabéns para a Samsung. E com a Samsung é assim, você pega lá o seu celular, tira uma foto e é isso, ele já está pronto para ser postada nas redes sociais. Ela tem aquelas cores mais vibrantes, coisa que bastante gente gosta, não precisa ficar adicionando filtro, contraste, coisas assim. Tirou a foto, já pode publicar. E claro que quanto mais caro o aparelho da marca, também é melhor a qualidade de software e as câmeras, não é mesmo? E aqui no A34 eu tirei algumas fotos que não ficaram tão boas assim, como essa do gatinho. Parece que na primeira foto o celular detectou o gato como sendo parte do cenário. Ele suavizou a imagem inteira. E a segunda foto ficou normal mesmo, sem alterar nada nas configurações da câmera. Isso me parece erro de HDR. Olha essa foto noturna aí. A exposição fica alta demais, adicionando muita claridade artificial nas fotos. Isso não acontece nos outros smartphones da Samsung que a gente testou aqui, como o Galaxy A54, por exemplo. Ficou bem diferente a foto. Mas no cenário ideal, na luz do dia, com a câmera principal, eu consegui tirar umas fotos bem bonitas com ele. Essa aqui passeando com o Bud e com o Zuma, diferente das outras fotos noturnas, o HDR funcionou muito bem. Ele deu uma boa clareada nas partes com sombra da foto e adicionou detalhes. Tudo isso sem estourar o céu. A câmera ultra-wide desempenha tão bem quanto a câmera normal, o que é raro de acontecer. Geralmente, quando a gente testa os dois sensores, as cores da ultra-wide ficam bem lavadas, mas não é o caso aqui no Galaxy A34. Nas selfies eu fiquei um pouco decepcionado. Mesmo com o embelezamento desligado, o software da câmera continua apagando detalhes do rosto, deixando aquela pele mais lisinha, até exageradamente. Fora isso, as fotos são boas. O modo retrato recorta direitinho o rosto, mesmo com a ausência de uma câmera, de um sensor de profundidade aqui na frente. A gente só tem aquela câmera padrão, né? Um sensor só, e com modo artificial ele consegue recortar bem as fotos. Para medir quanta bateria esse cara aqui consome durante um dia intenso de uso, a gente tem um teste completinho de bateria aqui da oficina da NET. Consiste em pegar o celular e colocar ele em várias etapas que consomem muita carga, como gravação de vídeos, navegação nas redes sociais, jogos, um teste de estresse completo, enfim, tudo para simular um dia de uso intenso. O A34, com seus 5 mAh de bateria, gastou 87% da carga durante os nossos testes, ou seja, você vai passar um dia inteiro navegando nas redes sociais, gravando stories e ainda vai sobrar aproximadamente 13% de bateria no final do dia. É um resultado muito bom, mas não é diferente do padrão. Ele ficou na 23ª posição do nosso ranking de melhores baterias, junto com aparelhos como o Redmi Note 12 4G e o Poco X4 GT e também o Galaxy M53. Como sempre, os celulares da Samsung têm um problema de carregamento. Vocês já ouviram eu reclamar aqui disso 1 milhão de vezes. E vou continuar pegando no pé da Samsung até eles colocarem um carregador mais potente nos seus celulares. Quase todo celular que a gente testa por aqui da Samsung ultrapassa 2 horas de carga, enquanto outras marcas como Xiaomi, Motorola, a Realme também carregam de 0 a 100 em menos de 1 hora. E por que então os celulares da Samsung têm que demorar tanto? Samsung, a gente precisa colocar um carregador mais potente, vocês estão pecando muito nisso.
Em hardware a gente não tem aqueles processadores Exynos da Samsung, mas a gente conta sim com o MediaTek Dimensity 1080, que tem 2 núcleos fortes e outros 6 núcleos mais fraquinhos para fazer as tarefas de segundo plano e não gastar tanta bateria. A gente testou a versão mais completa aqui, que tem 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno, mas tem uma versão com 6 GB e 128 também. Durante as semanas que eu utilizei o smartphone aqui, eu não cheguei a perceber travamentos, porque ele roda super bem tudo. A experiência foi realmente fluida. Nos testes de benchmark, como o AnTuTu Benchmark, por exemplo, que é um dos testes mais famosos, o A34 fez impressionantes 583 mil pontos. Essa pontuação deixa ele próximo ao Motorola Edge 30, bem acima do Galaxy A54, que fez só 503 mil pontos. Já no CPU Throttling, que é um teste que estressa bastante o celular, o A34 manteve uma média de 193 mil pontos. É um celular que quase não esquenta. Essa pontuação deixa ele próximo ao Poco F3 e o próprio Galaxy A54, que ambos fizeram 198 mil pontos. Eu sei que muita gente vai comprar o A34 para jogar, então como é que ele foi nos jogos? Olha só, no COD Mobile, ambos os celulares, tanto o A34 quanto o A54, rodaram com 40 frames com os gráficos do médio, sem problemas aqui. No Fortnite foi a mesma história, uma média de 55 frames nos dois aparelhos. Mas tem jogos que o A54 saiu melhor, como o Diablo Immortal, onde ele desbloqueia aquela faixa dos 30 e chega até 60 frames, enquanto o A34 ficou travado nos 30. Já em Genshin Impact, o A54 ficou com o selo não roda, ele pegou apenas 27 frames, enquanto no A34 a gente surfou com uma média de 37 frames. Eu confesso que fiquei surpreso com a performance do A34, mesmo sendo mais barato ele consegue dar socos e até vencer o A54 em alguns casos. O visual desse carinha aqui, ele é bem bonito. A gente tem várias opções de cores: violeta, verde, preto e o prata, que vocês estão vendo aqui. O prata e o violeta, ele tem esse acabamento perolado que muda conforme o ângulo que você enxerga. Se você não curte esse efeito, fique sabendo que os modelos nas cores verde e preto têm um acabamento fosco. As bordas do A34 têm essa pintura metálica aqui do lado, mas não se deixe enganar, porque o celular é feito inteiramente em plástico, com exceção do vidro. É um celular grande e bem pesado também, então se você curte um celular mais compacto, fique sabendo que o A54 ele é menor e mais leve. Esse cara tem som estéreo, um alto-falante na parte de baixo e outro falante na parte de cima. O A34 conta com várias proteções. Na parte frontal, aqui na tela, a gente tem Corning Gorilla Glass 5 protegendo contra riscos, arranhões e até possíveis quedas. Já na parte total do aparelho, a gente conta com proteção IP67, exatamente contra poeira, areia e um mergulho de até 1 metro durante 30 minutos. Mas é para você deixar o celular cair na água e ele não estragar, basicamente é isso. Aqui no Brasil, a gente utiliza os smartphones até ele não aguentarem mais. E ainda assim, quando a gente troca, passa para um familiar que está precisando. É muito bom ver a Samsung colocando proteções extras no smartphone para a gente aí poder usar ele por mais tempo. A tela, bem, essa tela aqui é definitivamente outro ponto positivo do aparelho. A Samsung, como de praxe, coloca os seus padrõezinhos lá Super AMOLED com 1000 nits e 120 Hz de atualização. Tanto o brilho é assim, tão bom esse brilho, que eu não tive problemas em utilizar ele lá no lado de fora sob o sol. O tamanho da tela é de 6.6 polegadas e segue aquela proporção 19,5 por 9. Não é comum encontrar isso nos celulares Android, mas é comum de encontrar isso nos iPhones. Então, se você está acostumado, ele vai ser um pouquinho mais largo aqui nas partes laterais, o que, na minha opinião, é bom de ler, por exemplo. O A34 ele é um celular intermediário, ele fica no meio do Galaxy A14 e do A54. Ambos os celulares possuem bordas grossas, esses dois que eu mencionei, nos cantos da tela. Algo que me chamou bastante atenção, eu até comentei que era um dos pontos negativos desses dois. O A34 ele não tem isso, as bordas são finas, mas o pulo do gato aqui é um contorno preto em volta da câmera selfie. Ele é o Note, antigamente, que a gente utilizava, os celulares utilizavam isso em 2019. Hoje, os aparelhos estão vindo só com aquele furinho da câmera frontal. Isso aqui a Samsung poderia melhorar. Talvez eles fizeram isso diferente para diferenciar justamente do Galaxy A54. Enquanto a gente grava esse vídeo, o A34 ele pode ser comprado aqui no Brasil por R$ 1.400. É um preço que eu considero justo para esse aparelho. De fato, a gente tem uma performance excelente, você vai conseguir abrir vários aplicativos sem precisar ficar fechando eles, ou seja, até você abre ele e não fica lá pensando. As câmeras são boas, um padrão da Samsung que continua surpreendendo, uma autonomia boa também para mais de um dia de bateria, tela AMOLED da Samsung, muito boa, são muitos pontos positivos. Mas nessa faixa de preço, existe algum concorrente que talvez bata de frente com o A34? Na Motorola, a gente tem como concorrente o G73. Eu nem vou gastar muito tempo falando do G73 porque ele é pior em praticamente tudo. Com os dois na mesma faixa de preço,
jamais compre o G73, compre o A34. Sério. Os pontos positivos do A34 são vários, né? Câmera, tela, bateria, performance e construção externa. O lado negativo que a gente tem aqui é a ausência de um carregamento rápido, que a gente vai ficar martelando a Samsung até eles fazerem isso. E até a metade desse ano aqui, a gente está recomendando 3 celulares. O M14, que é o mais básico, barato, que você vai ter os melhores recursos. O A34, que é um celular perfeito para a maioria das pessoas. E o A54 para quem gosta de usar mais o celular, curte tirar mais fotos, fazendo stories e precisa de câmeras melhores. Esses aparelhos estão entre R$300 e R$400 em cada uma das faixas de preço. Então cabe você assistir às nossas análises, afinal a gente já testou todos eles, e decidir se vale a pena ou não um investimento extra. E você sabe que eu fico muito surpreso com o A34. A gente gosta bastante de testar os smartphones topo de linha aqui, iPhones, S23 Ultra, os Motorola, as Edges, mas eu me divirto muito testando os celulares mais baratos, até mesmo para tentar encontrar aqueles probleminhas que ficam lá escondidos. Bem, o A34 ele me deu muito serviço para encontrar ponto negativo. Samsung está fazendo uma coisa fácil, que é deixar o carregador lento, mas contra outros argumentos aí, Samsung tem mandado muito bem e o A34, nossa, é o melhor smartphone para você comprar se você não sabe qual celular comprar. Exatamente, não vai se arrepender desse carinha aqui, certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.